O Edinaldo, não estou te ouvindo agora. A gente chegou a um consenso de, nesse café da manhã, nesse seminário, né, ofertar um café da manhã, falar para eles quais os objetivos principais desse programa, o que ele vem trabalhando, fazer tipo, especificar, a palavra é essa, especificar para os gestores qual o objetivo do programa Volta ao Novo, o que ele vem trabalhar, né? E apresentar para eles, apresentar para os CPs, que são os coordenadores pedagógicos escolares, e os diretores. Segundo momento, que eles retornam com as aulas presenciais, o que a gente pensou de primeira mão? Formar os vigias e os OSDs. Formar que eu me refiro a ajudar os gestores, se caso eles precisarem, né, de nossa presença, formar também, porque eu acho assim, de suma importância formar esses outros segmentos, que é do Vigia e os OSD, porque também eles fazem parte da comunidade escolar. E muitos estão mais precisados do que certos professores. A gente tem que, como o programa vem voltando esse olhar para a alma, para o interior, né? Então somos todos seres humanos independentes das nossas funções, né? Então, assim, a gente pensou, Aldair, depois de formarmos esses professores que eles já estiverem distribuindo, e foi pensado também aqui no plano de ação que eles fizessem esse plano de ação que eles iriam desenvolver, supostamente iriam desenvolver nas escolas, para eles planejarem e apresentar para a gente chegar a um consenso antes deles iniciarem essas formações. Para não ter, porque às vezes né, um entende de uma forma, outro entende de outra, né? Para alinharmos falas. E depois disso, foi pensada a questão dos vigias e OSDs, porque eu acho que formá-los também é de suma importância, né? Para o rendimento escolar dos nossos alunos, que o objetivo principal aqui é eles, né? E Sim, sim, vigia é o primeiro contato do dia é com vigia, né? com certeza. É um educador também. Então, Sim, a Edinalva traz essa ideia da formação de servidores, não só de professores, gestores e coordenadores, mas também de servidores, vigias, ASGs e todos que compõem o quadro da escola. Isso é importante, é um formato também. E com relação a tempo, o plano de execução do Brasil, né, perdão, do programa Volta ao Novo, esse tempo de até junho, que nós colocamos aí no cronograma, ele pode também ser alterado nos municípios. Essa programação até junho, nós queremos desenvolver, né, todas as lives e todos os workshops. Nós não estamos dizendo que a formação nos municípios elas vão acontecer até junho, terminar em junho. E poderá terminar também em junho, por exemplo, no mês de março vocês podem fazer 2 módulos, no mês de abril 2 módulos, no mês de maio 2 módulos, no mês de junho também acumulou os módulos, você pode fazer 2 módulos. Então, assim, eu sei da necessidade de ter esses professores de volta na rede em 2022, e aí alguns municípios só retornam com os contratos em março de 2022, e aí em fevereiro talvez vocês não teriam como executar esse módulo, essa formação, mas aí vocês podem utilizar os próximos meses, de março a junho, de março a julho. Aí algum município poderá nos dizer, não, a gente não consegue executar até julho, a gente precisa ir até agosto. E aí a gente vai alinhando esse planejamento, né? Então, os municípios também têm autonomia para alinhar esse planejamento e para ver o melhor tempo, né, o melhor cronograma, agenda para vocês executarem aí. Essa agenda de até junho nós colocamos para a Undime. A Undime é a responsabilidade das lives, dos workshops, desse material. Esse material, depois que vocês receberem, vocês precisam fazer uma análise desse material, uma curadoria desse material para saber o que utilizar, o que é importante para a rede, o que eu posso adaptar, o que eu posso utilizar que já é utilizado e que é mais fácil a aprendizagem dos alunos ou dos professores, dos gestores. Então, assim,
cada município tem muita autonomia para desenvolver a execução dessas ações. Próximo. O Romário está É com o a mão daí, levantada. Oi, é Edinaldo novamente. eu posso dar uma sugestão? Fique à Eu, vontade. eu coloquei no rascunho aqui do nosso plano de ação, porque lá vem dizendo, eu não me recordo bem a palavra que tem lá naquele exemplar que você deu para a gente se nortear para fazer o plano. Eu coloquei aqui, nós temos na CEMED psicólogas. Eu coloquei aqui a sugestão de termos, né, a psicóloga nos dando suporte nessa formação para trabalhar a saúde mental na oportunidade. O que é que você acha? É viável? Coloquei aqui como rascunho, mas não está nada definido. Achei por bem a participação delas, das Sim, psicólogas, sim, sim, abrir sim, uma pauta ao decorrer desse momento com os gestores e elas fazerem esse trabalho voltado sim, para a sim, saúde mental. sim, sim. Inclusive, tem alguns municípios que vão utilizar as equipes multiprofissionais para fazer essa formação, para ser formadores, por exemplo. Se o psicólogo tem perfil de formador, né, ele pode ser um dos formadores também, né? Assim, a ideia de trazer o professor, a ideia de trazer o gestor e o coordenador é porque nós pensamos na riqueza, né, da do diálogo dessa formação, né? Dos diferentes lugares e espaços que ocupam, né? Mas se você tem um psicólogo professor, por exemplo, é importante trazer para a formação. Se você tem uma equipe multiprofissional, traga como parceiro, como palestrantes, dentro do desenvolvimento dos módulos, ou seja, das macrocompetências, é possível você utilizar essa equipe multiprofissional, contratar psicólogo, palestrante, só precisa alinhar esse planejamento e garantir que a formação tenha aquele conteúdo, que a formação tenha, né, aquela temática, que seja desenvolvido, a fim de que possa ser multiplicado também na escola, né? Porque a ideia é chegar para o estudante, chegar para as famílias, né? Então, o desenvolvimento das competências socioemocionais, né, ele só vai ter êxito quando você vê isso aplicado na sala de aula, quando você vê isso aplicado nas famílias, nos estudantes, né? Esse trabalho desenvolvido com os estudantes também. Então, só precisa garantir isso. Mas se você vai usar a equipe multiprofissional, se você vai usar o CAPES, se você vai usar, se você vai pedir parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o programa Saúde na Escola, com os profissionais da rede que já atuam, fiquem muito à vontade com relação a isso. Vamos lá, próximo. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Parabéns, professora Edinalva. É uma ótima ideia, Edinalva. Muito bem, professora Edinalva. Ok. Vamos lá. Próximo a compartilhar a experiência do plano de ação. Vamos lá, para a gente já passar para o plano de ação, para a gente discutir esse plano de ação com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Boa noite, Bárbara. Falando, é a professora. Eu Bárbara? estou com a conexão um pouco ruim, não sei se vocês Estamos. conseguem ouvir. Oi, Bárbara. Alô, estão me ouvindo? Ana Lúcia. Ou é Bárbara? Não, é Bárbara que está falando? Ruim, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Hoje sou eu, Bárbara. Oi, Bárbara. Fique à vontade, Bárbara. Bárbara, não estamos te ouvindo mais. Bárbara acho que caiu. Vamos lá, Bárbara.
Próximo, Bárbara não conseguiu. Vamos lá. Depois Bárbara volta conosco. Ana Lúcia está com a mão levantada. Vamos lá, quem está aqui mais conosco? Tô vendo meu povo de Fernando Falcão aqui, de Lamar. Boa noite a todos. Sou Boa Lisier, de noite. Pedro do Rosário, e eu achei muito interessante a ideia, né, de fazer essa roda de conversa, para que a gente tenha mais conhecimento e aprenda, né, entre os municípios, troque essa experiência. Aqui em Pedro do Rosário, a gente já encaminhou o nosso plano, né, e foi bem interessante assim, as discussões, porque a gente envolveu a, a equipe técnica da Secretaria de Educação e os nossos formadores, né, que foram as pessoas escolhidas para fazer essa multiplicação das formações para os demais da rede. Nosso objetivo é promover a educação de qualidade, né, e proporcionar uma convivência harmoniosa entre a rede, entre as escolas, entre os funcionários, alunos, família. E o nosso plano é justamente bem parecido até com as colegas que já falaram, né? Porque a realidade do nosso estado é um pouco parecida. Então, a gente acaba tendo um pensamento quase que igual, né? A gente pode dizer assim. Mas nós já tivemos 3 reuniões, né, até a formação do nosso plano, e o nosso direcionamento, a nossa organização foi da seguinte forma: a gente envolveu todos os técnicos, por quê? Porque nossos coordenadores aqui são por níveis, né? Então, ensino fundamental maior, menor, educação infantil, e o programa, a gente observando, não contemplaria a educação infantil. E a gente colocou a educação infantil, inclusive eu falei com você antes de colocar no plano, né? Por quê? Porque a gente entende que tudo começa ali na educação infantil. Então, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, eles precisam entender que as competências socioemocionais, elas precisam ser desenvolvidas desde cedo, né? Para que a gente tenha, de fato, uma comunidade harmoniosa, né? Principalmente dentro das escolas. Então, a gente fez essa inclusão, da educação infantil, né? Estendemos também para o ensino médio, e que contempla, né? O próprio programa contempla o ensino médio, e a gente, como o ensino médio na nossa cidade é da rede estadual, mas a gente faz questão que eles participem conosco, tá? Nossos formadores a gente dividiu em 3, são 3 formadores, onde terão o suporte dos demais, que fazem parte das coordenações da rede. E, assim, um ficou direcionado para fazer formação dos professores, o outro dos gestores e a outra dos professores. Mas a gente vai estar trabalhando em parceria. Não significa dizer que a gente vai deixar simplesmente na mão da pessoa que está responsável pelos professores, ele vai ficar só. Não. A gente vai dar todo o suporte, a equipe técnica vai estar acompanhando, e mais, a gente vai também estar acompanhando nos planos de aula do professor a inclusão de todas as competências, né? Essas competências a gente entende que precisa ser trabalhada todos os dias em sala de aula, para que ela, de fato, tenha o efeito que a gente quer, que a gente acha e sabe que é necessário. Então, a gente vai ter esse acompanhamento. Aqui nós trabalhamos com planejamento mensal, né? E nós temos coordenadores também por escola,
além dos coordenadores técnicos, nós temos os coordenadores que é por escola, que vai estar fazendo esse repasse de informação. Os nossos gestores irão receber as formações para trabalhar com o corpo docente, com o corpo discente e todos que fazem parte da comunidade escolar, né? Então, a gente pensa grande, né? A gente pensa grande dentro do programa e a gente quer fazer um trabalho significativo. Não só de, como você diz, né? A gente pode estender aí de acordo com a necessidade. E a gente pensa em levar o programa durante o ano todo, para que, de fato, ele permaneça no município, né? Então, assim, eu gostaria até de parabenizar, porque eu vejo o programa assim como o bebê da nossa secretaria, tá certo? E o bebê a gente cuida, né? E a gente tem assim, muito carinho, tá? Muito carinho pelo programa. Temos estudado bastante, lido bastante, ganhado muita experiência dentro das leituras. É um programa que traz muita informação, né? Aquela informação que a gente já estava precisando muito antes, há vários anos atrás, né? Mas chegou agora, a gente está abraçando e com muito carinho, tá certo? E a gente pede o apoio de vocês assim, eu quero te parabenizar como nosso coordenador, que é uma pessoa muito atenciosa. Quando eu mando as mensagens, o senhor prontamente está respondendo. Isso é muito importante para a gente, nos fortalece, né, como município, que a gente está um pouquinho distante. E o nosso município, ele é grande em extensão, porém, acaba sendo pequeno, né? Mas a gente está muito feliz com o programa, muito feliz mesmo, tá certo? E só pede a contribuição e a colaboração de vocês. Parabéns a todos que abraçaram essa causa, né? Porque, de fato, ela é muito necessária na nossa vida escolar, para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, né? Que, de uma certa forma, são carentes de conhecimento. Muito obrigada mesmo. Está ajudando bastante. Lisier, muito obrigado aí. A Lisier traz contribuições importantes para o nosso plano de ação. Primeiro, eu quero trazer o resgate da questão da educação infantil, que eles adaptaram para a educação infantil, né? Isso é importante porque realmente precisa ser trabalhado dessa base. E aí é uma adaptação se o programa vai ser multiplicado para estudantes da educação infantil, para as crianças, ele precisa ser adaptado, com uma dinâmica diferenciada. O trabalho com a formação de professores de educação precisa ser adaptado nesse planejamento, mas é importante trazer esse eixo da educação infantil, nesse nível da educação infantil. Quando ela coloca também que os multiplicadores foram direcionados para fazer o trabalho com gestores, com coordenadores e com professores, mas em algum momento esses multiplicadores poderão se juntar e fazer todo esse trabalho com a rede, né? Eles estão articulados entre eles, mas aí há responsabilidade, o compartilhamento dessa responsabilidade, né? E ela fala uma coisa muito importante no nosso plano de ação, que é o plano de aula do professor, né? O cuidado com esse plano de aula, porque eu vou multiplicar a formação vai para os professores e eu preciso fazer o acompanhamento e o monitoramento, né? E a gente, às vezes, até fala que o brasileiro, né, só deixa tudo para cima da hora, que o brasileiro precisa ser acompanhado. E assim funciona também nos programas de formação de professores, né? Eu venho de uma experiência do pró-infantil, do Brasil alfabetizado, do pró-formação. Na verdade, eu venho da experiência de pró-formação, de pró-infantil, de PENAIC, né, e de outros programas do governo federal, e a gente se questiona muito o sucesso da formação, o sucesso do programa. E a gente descobre que o sucesso da formação está no acompanhamento, né, de como você está acompanhando, de como você está avaliando. Então, é importante esse acompanhamento no plano de aula do professor, para saber exatamente se o professor está trabalhando, está multiplicando o desenvolvimento da competência socioemocional, se ele está adaptando as atividades, os conteúdos, né, no seu planejamento lá na escola. Essa contribuição é muito importante com relação ao plano de aula.
porque aí vai lá para o nosso monitoramento, né? A gente precisa discutir ainda, é um momento para discutir só sobre o acompanhamento e avaliação dessas ações, né? Quando a gente estiver discutindo o plano, a gente vai discutir o monitoramento desse plano, né, da execução dessas ações, mas é importante que vocês pensem nesse monitoramento que a Lisier já trouxe essa discussão para a gente, né, de como eles vão acompanhar na escola, como eles vão acompanhar o plano do gestor, como eles vão acompanhar o plano do coordenador pedagógico, como eles vão acompanhar o plano do professor na execução dessas atividades lá, de que forma eles estão aplicando essa formação. Parabéns, Lisier, muito obrigado, e obrigado aos Obrigada. demais também Eu que que trouxeram essas agradeço contribuições. muito. E assim, essa questão do material da educação infantil, baseado em todo o material que a gente tem do programa, especificamente para a educação infantil, para ensino fundamental, maior, menor, né, para o ensino médio e para a EJA, né? A gente vai organizar todo esse material, passar para você analisar, dar uma olhada e dizer, né, se está legal, se está bom, e se quiser também compartilhar com os nossos colegas, pode ficar à vontade, tá bom? E assim, a gente está aqui para contribuir, a gente quer ver o nosso Maranhão diferente, Maranhão melhor, principalmente no Muito que se bom. refere à educação, tá bom? Então, Justamente. muito bem, muito obrigada. Fiquem Eu todos com fico, Deus. eu fico muito feliz quando eu vejo professor apaixonado pela educação, né? Como você, como todos nós que estamos aqui. Eu disse na Obrigada. formação, eu disse na formação que é um programa feito de voluntários. A gente não recebe dinheiro nenhum para estar aqui. Nem nós, multiplicadores do Estado, não recebemos para estar aqui fazendo, desenvolvendo essas ações. Mas nós temos um diferencial que nós somos apaixonados pela educação. Então, quem é apaixonado pela educação trabalha assim, de graça, 0800, né? Nós teremos a oportunidade de ver esse trabalho, de ver as competências socioemocionais sendo desenvolvidas nos municípios, esse trabalho, de contribuir com a educação, porque não é só falar, é viver, né? E é ser apaixonado também. Então, eu fico muito feliz né, com esse conteúdo que a gente traz, com essas experiências que a gente contribui aqui, de ver que a gente pode melhorar, né? Porque a gente prega muito dizendo que o mundo, o Brasil, só será melhorado através da educação, né? Então, assim, a gente fala muito sobre isso. E aí, o que nós estamos fazendo para mudar, né? Então, é aquela história da mudança precisa começar por nós, né? Por Então, nós. isso. Muito obrigado, Alice. Próxima De nada, contribuição. muito obrigada. Vamos lá, Bárbara, Oi, retornou? novamente, Bárbara aqui. Deixa eu ver. Fala, Sim, Bárbara. deixa eu ver se eu consigo participar. É porque nossa conexão não é muito boa. Então, hoje nós tivemos nosso primeiro momento, né, de roda de conversa com os multiplicadores. E aí, assim, foi bom, é muito bom esse momento de interação que a gente está tendo, porque a gente acaba vendo outras perspectivas, outras ideias, né? Mas, assim, um ponto que nós colocamos em discussão foi o fato da gente iniciar esse trabalho mesmo no mês de fevereiro, né? Assim, o nosso calendário, apesar da pandemia, nós estamos conseguindo cumprir e vamos encerrar já agora em dezembro, então tá tudo assim bem alinhado já e fica praticamente inviável da gente fazer até a abertura do programa neste momento. Então, nós pensamos em fazer em fevereiro, né? Como alguns colegas já colocaram aí, com a ideia de fazer inicialmente uma abertura com coordenadores pedagógicos, gestores escolares, com representantes, por exemplo, da saúde e assistência, que podem ser parceiros nossos, né? E nós temos, na nossa equipe, nós temos uma psicóloga, né, que já está inserida, já esteve conosco hoje. Então, assim, o primeiro momento nós pensamos em fazer em fevereiro, né, o lançamento do programa dentro do município e logo em seguida, na semana pedagógica, nós inserimos na pauta, né, das nossas formações da semana pedagógica com professores, com todos os professores, sem deixar a educação infantil de fora, já com todos realmente.
E logo depois, nós já levarmos essa multiplicação para as escolas, organizada de forma, porque nós temos, nossa rede, ela é organizada em zonas, ou seja, como se fossem núcleos, né? E aí levar essas formações para esses núcleos, né? Para essas zonas, já para levar a formação para os outros, as outras pessoas que fazem educação, que estão dentro da escola, contribuindo, né, com a educação. E aí já ficaria a critério, né, sob a responsabilidade das coordenações pedagógicas desses núcleos, dessas zonas, e dos gestores pedagógicos, porque já estariam dentro do processo e, claro, com o nosso acompanhamento, o nosso monitoramento e o apoio também da nossa psicóloga. Inclusive, a gente tem também um fonoaudiólogo, que a gente já está alinhando também as ações de acolhimento, atendimento, né, para professor e aluno. E é isso, nossa ideia inicial também foi essa. Aí eu gostaria que se você tem algo para nos dizer em relação ao fato da gente não fazer a abertura agora, porque havendo a necessidade realmente, nós vamos levar isso para discussão novamente, vamos ver se a gente consegue fazer isso pelo menos agora, nesse momento. Mês de dezembro, porque Bárbara, novembro já está bem. tá bom. Tranquilo, Bárbara, não se preocupe, não, vai dar certo. Bárbara e demais colegas. Nós vamos fazer o workshop, a live dia 9 de dezembro. Até dia 15 de dezembro, nós vamos precisar Sim. fazer o workshop. Nesse workshop com vocês, é que nós vamos trabalhar o planejamento do módulo 1. Planejamento do módulo 1, que Sim. será a macrocompetência volta, abertura ao novo. Então, quando a gente fizer esse trabalho com vocês, o workshop com vocês, lá para até 15 ou 20 de dezembro, porque após 20 de dezembro não consegue fazer mais ter essa agenda. E aí, como o mês de janeiro, né, férias para os professores, férias coletivas, não tem problema nenhum vocês iniciarem a abertura, fazer esse cascateamento só no mês de fevereiro, não tem problema. A gente vai fazendo no estado e aí vocês vão multiplicando o município no tempo também de vocês. É claro que a gente precisa ter um cronograma, executar um cronograma, precisa alinhar um cronograma com o nosso cronograma do estado, com o nosso cronograma da Undime. Mas se não tem condições, se o município não tem condição de fazer a abertura do programa no mês de dezembro, não tem problema. Se não puder fazer em janeiro também, não tem problema. Faça em fevereiro e aí vai cumprindo esse calendário. Como eu disse, por exemplo, em fevereiro vocês podem fazer dois módulos ou duas macrocompetências em março. Então, assim, vocês só podem fazer esse trabalho nos municípios após a live de abertura e após o workshop. Nesse workshop, na verdade, nós vamos trazer dicas, enviar material para vocês. Vocês vão analisar todo esse material, de que forma vocês podem adaptar esse material e alinhar o planejamento de cada módulo que vocês já fizeram, né? Mas não tem problema ficar só para fevereiro. O município que não vai começar em fevereiro, se começar só em março, faz abertura em março e, se possível, trabalhar dois módulos em março, por exemplo, não tem problema. Um módulo em março, dois módulos em abril, um módulo em março, outro em abril, dois módulos em maio, por exemplo. E aí precisa só seguir essa sequência dos módulos e das macrocompetências e desenvolvendo dentro de um calendário, né, que não ultrapasse a julho, a agosto, por exemplo, porque a gente precisa começar uma nova etapa, né, no segundo semestre de 2022, com os municípios que não estão participando agora. Mas como a gente chama de cascateamento, até chegar no professor, até chegar no gestor, até chegar na família, aí fica muito a critério dos municípios de acordo com o seu tempo, né, com a sua necessidade. Então, não se preocupe com relação a isso. Tem municípios que vai poder fazer em dezembro, outros só em fevereiro, outros só em março, e aí fiquem muito à vontade com relação a essa situação. Tá bom? Assim, o que nós já percebemos, que não dá para fazer esse trabalho aí agora em dezembro, não dá.
O trabalho que vai ser feito em dezembro é o trabalho da live e o trabalho do workshop. Até porque vocês vão precisar analisar todo o material, buscar material complementar. Quando vocês falam dessa organização para gestor, aí vocês vão precisar adaptar material para gestor, material para coordenador pedagógico, material para professor de educação infantil. A gente não pode deixar de fora, por exemplo, a modalidade de educação especial, inclusiva, por exemplo. Aí, então, assim, é uma curadoria de materiais que vocês vão precisar fazer, articulador e multiplicador, para poder ajustar esse planejamento dessa multiplicação em cada município. Certo? Consegui responder? Próximo, vamos lá? A Ângela está saindo, descarregou o celular. Bom, a gente pode ir conversando, eu vou fazer a projeção agora do nosso template do plano de ação, só para a gente trazer mais algumas ideias e tirar algumas dúvidas, né? E eu trago, por fim, esse pensamento de Mayra Vanessa, que fala sobre a reinvenção, né? A gente tem que sempre se reinventar, senão corremos o risco de não conhecermos a melhor versão de nós mesmos. É um pensamento que linka muito bem com a competência ou a macrocompetência, abertura ao novo, né? De sair dessa zona de conforto, de nos conhecer melhor, de nos reinventar, né? Senão a gente passa o tempo todo e não conhecemos a melhor versão de nós mesmos, tá bom? Então, eu passo agora para o template do plano de ação. Deixa eu buscar o plano de ação aqui, que é uma sugestão, que é uma sugestão nossa, da Undime, dos multiplicadores estaduais, mas é claro que vocês vão adaptando. Por exemplo, o município de Pedro de Rosário, né, a Lisieux, Pedro Rosário, né, Lisieux, já adaptou a educação infantil, outro município vai adaptar a educação de jovens e adultos, outro vai adaptar a educação indígena, outro vai adaptar a educação especial inclusiva. Então, será feito as adaptações e aí fiquem muito à vontade com relação a esse planejamento. Bom, aqui a gente traz, já estão vendo aí, pronto. Aqui a gente traz esse modelo, essa sugestão de plano de ação, que você vai colocar o nome do município, o seu nome articulador, o nome dos seus multiplicadores, né? E daí a gente vai, né, colocando as ações, o público-alvo, o recurso ou as ferramentas que você vai utilizar, a equipe responsável, né, se é o multiplicador João, se é a multiplicadora Maria, se é a multiplicadora Josefa, né, a data que vai acontecer, ou o período que vai acontecer e o resultado esperado, né? Então, aqui a gente traz esse modelo de planejamento que vocês também podem adaptar, acrescentar uma coluna, acrescentar mais linhas, o que vocês acharem interessante para ter nesse plano, até como sugestão para os demais colegas, e aí fiquem muito à vontade com relação a essa situação, né? Aí a gente colocou o encontro para realizar o lançamento do programa, aí vocês podem colocar o lançamento do programa aí no município também. Aí essa organização do termo de adesão é conosco, e aí vocês já fizeram também, já inclusive encaminharam, né? Alinhar um cronograma de formação de acordo com o que a gente já passou para vocês. Aí as reuniões, vocês precisam fazer as reuniões com os multiplicadores, né? Os articuladores fazem esse alinhamento do planejamento, que dia vai fazer reunião com seus multiplicadores. Então, o articulador tem essa competência, essa responsabilidade, essa atribuição de reunir com os multiplicadores e definir essa pauta, o dia que vai reunir, a pauta que vai trabalhar. Então, fiquem muito à vontade para também fazer as rodas de conversa, essas reuniões formativas, isso é importante. Se vocês quiserem fazer workshops também, não tem. E aí vocês vão fazendo. Na verdade, são só sugestões, mas que vocês vão implementar de acordo com a realidade de cada um. Organizar esse cronograma de estudo, se vocês vão fazer sessão de estudo, quando iniciar, por exemplo, o trabalho dos módulos, vocês precisam analisar material, esse material
dá para professor, esse material é só para coordenador. Nós podemos adaptar uma dinâmica aqui para o professor de educação infantil, para o professor de educação de jovens e adultos. Então, vocês vão fazendo a análise desse material, né, a separação desse material, esse planejamento mesmo de professor, esse plano de, né, esse plano de ação, esse plano do conteúdo que vocês vão multiplicar nos municípios, né? Aí a gente sugeriu também essa questão da pesquisa, desse diagnóstico, porque nós entendemos que para conhecer a rede a gente precisa ter esse mapa na mão, a gente precisa ter essa pesquisa, esse diagnóstico, com relação ao que os professores sabem sobre competências socioemocionais, como é que está a rede de acesso de internet dele, se eles já fizeram algum curso sobre competências socioemocionais, se eles conhecem as competências gerais da BNCC. Então, preparar um formulário desse no Google Forms, por exemplo, ou em outros que vocês tiverem acesso, ou já tem adaptação para fazer, é importante porque vocês vão ter números na mesa para vocês discutirem, né? Então, esse formulário de pesquisa, essa pesquisa foi sugerida também para que vocês conheçam melhor a rede, para que vocês conheçam melhor os professores. Se vocês não fizeram isso ainda, né? Porque tem alguns municípios que já fizeram essa pesquisa, né? Essa consulta pública, né? Enviar formulário, tá? Computar os dados, né? As reuniões com os multiplicadores, que vocês vão precisar fazer muitos nos articuladores e multiplicadores, precisam fazer essas reuniões, se presencial, se virtual, né? Mas aí, como são poucas pessoas, acredito que dá para fazer presencial em cada município, né? Divulgar esse cronograma para a rede, fazer um cronograma e divulgar, olha, gestores, vocês vão ter formação no mês de dezembro, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março. Coordenadores, vocês vão ter 2 formações no mês de abril, por exemplo. Então, divulgar esse cronograma, e aí onde eu falei que é importante adaptar esse cronograma no calendário letivo de 2022, a fim de que os gestores, os coordenadores e os professores já tenham conhecimento desse cronograma para 2022. A gente coloca aqui a sugestão de realizar seminários, palestras, né, jornadas pedagógicas, com palestrantes, com formadores, né? Isso vai muito do que vocês já fazem aí no município. São ideias, né? Se você vai fazer os seminários, se você vai fazer na jornada pedagógica presencial, né? Se você vai fazer com cada público, né, com gestor, um calendário com gestor, um calendário com coordenador, um calendário com professor, dividindo professor na educação infantil, nos anos iniciais, no ciclo de alfabetização, educação de jovens e adultos. Então, isso aí é muito, muito da criatividade de vocês, do que vocês já fazem aí, né? Então, com relação a essas jornadas pedagógicas, por exemplo, em fevereiro, todo município costuma realizar a jornada pedagógica. Então, vamos pensar em que competência socioemocional nós já vamos trazer na jornada. Pode ser a competência que já foi trabalhada? Pode. Pode ser outra competência. Se eu tenho uma extrema necessidade de trabalhar outra competência, eu posso trabalhar outra competência também. Eu só preciso garantir que essa competência esteja trabalhada com os professores, que haja uma dinâmica, que esses conteúdos estejam no planejamento das escolas, no planejamento dos professores. Então, eu só preciso ter esses cuidados. Eu não fiquei satisfeito com a palestra, com o trabalho que o formador fez ou que o palestrante fez. Então, eu vou buscar uma dinâmica para reforçar esse conteúdo, né? Então, eu vou reunir com os grupos de professores, com os gestores, com os coordenadores, para reforçar esse conteúdo, porque eu percebi que o palestrante falou em linhas gerais sobre a macrocompetência, mas ele não aprofundou, ele não fez nenhuma dinâmica, ele não sugeriu como aplicar em sala de aula, então eu preciso reforçar esses conteúdos. Então, vou reforçar esses conteúdos. Definir as estratégias de monitoramento e avaliação do trabalho realizado. Quando eu falo que você precisa analisar, avaliar, se o palestrante ele aprofundou, se ele trouxe informações de como você desenvolveria essa competência na sala de aula, estou falando de uma avaliação que vocês precisam fazer, né? Então, esse monitoramento, como a colega colocou aí, que vai ser adaptado no plano de aula do professor,
Então, ele precisa acontecer. Então, você precisa saber se o gestor contemplou essas formações, se o gestor contemplou essas competências emocionais no plano da escola, no plano anual, no plano bimestral, conforme o que vocês fazem nos municípios. Se os professores já estão trabalhando, então é a forma de monitorar esse trabalho, né? A forma de monitorar, né, de acompanhar e de avaliar esse trabalho. Porque aí é esse acompanhamento, é essa avaliação que vai nos dizer se o programa teve sucesso, teve êxito nos municípios, né? E aí, pronto, depois que acabou, lá em maio, lá em junho, julho, aí eu vou fazer os seminários locais para uma espécie de mostra de experiências exitosas, né? Uma espécie de seminário onde eu vou trazer a experiência das escolas, e aí eu posso fazer essa culminância, né, desse trabalho que foi feito no município, né? Essa culminância é até importante, esse trabalho de troca de experiência é até importante, porque vai enriquecer, né, o trabalho das escolas e dos professores para o segundo semestre de 2022. Na verdade, a gente só está iniciando o trabalho do programa Volta ao Novo, o trabalho das competências socioemocionais, mas é importante ele continuar em 2020, no segundo semestre de 2022, em 2023, em 2024. E aí, de posse do conhecimento, de posse de todo o material que você já vai ter da formação, você vai adaptando na rede, né? Vocês, como eu falei anteriormente, os programas do Ministério da Educação, eles já trazem essa pegada da competência socioemocional, ele já traz essa vibe da competência socioemocional. Então, a gente não pode fugir tão cedo, em 10 anos, né, de falar sobre competência socioemocional, ou para sempre a gente vai precisar falar sobre competência emocional. Então, de que forma vocês vão implementar isso nas redes dos municípios, no plano de formação da escola? Aí vocês que vão, né, fazer esse planejamento para os próximos semestres, né, porque aqui a gente só está trazendo ideias, caminhos, né, plantando sementes para que vocês possam desenvolver, né, ao longo dos anos, né, seguintes, esse trabalho com as competências. Então, o município tem toda a autonomia, né, tem toda a autonomia para adaptar esse planejamento com o que você já tem, com a necessidade de cada um de vocês nos municípios. E a gente deixa muito espaço em branco aqui no plano para vocês trazerem as ideias de vocês, a equipe multiprofissional, a equipe de educação infantil, a equipe da assistência social, né, a contratação de palestrantes para fazer esse trabalho, né, a divisão de cronograma, né, por público, né, definir os públicos, definir qual multiplicador acompanha cada público. Então, a gente deixa, como sempre, vocês muito à vontade para esse planejamento. Ficou entendido a questão das ideias do planejamento? Tem mais alguma contribuição? Já são 20 horas e 58 minutos. Que bom que a gente conversou bem, mas eu acredito que muito necessário para esse trabalho que nós nos propusemos a fazer. Aí eu vou tirar a apresentação. Prontinho. Fiquem à vontade agora para as considerações, para trazer mais experiências aí dos municípios e ideias do plano de ação de vocês. Estão satisfeitos com a nossa roda de conversa, que foi quase só minha, né? Conversa minha, vocês estão conversando pouco. Mais alguém quer falar? Bora lá. Quero ver os municípios. Quem é que está aí de Amarante? Tem alguém de Amarante aí? Parabéns, roda de conversa maravilhosa. Saindo, sei lá, descarregou. Bom, Amarante, Araiosa já falou. Tem alguém de Grajaú, gente, aqui? A psicóloga, nossos multiplicadores de Grajaú está aqui. Fortaleza dos Nogueiras tem aqui. Nina Rodrigues. Boa noite. Boa noite, O professor Renato, multiplicador de Vila Nova dos Martírios. Quero dizer que a roda de conversa foi bem enriquecedora, né? Esclareceu muito, assim, porque
para a gente é um desafio. Nós estamos voltando agora 100% presencial, então eu acho que isso vai nos ajudar bastante, principalmente no que diz respeito à parte socioafetiva, né, desses profissionais, desses alunos. Então, nós estamos aqui para contribuir, né? Tem a professora Márcia Désia, professor Josiel e o Gilmar, né? Professor Gilmar. Então, muito obrigado, foi bem enriquecedor e bem esclarecedor. E vai ser muito bom. Até porque eu já trabalhei com o programa do Instituto Ayrton Senna, o Se Liga e o Acelera, e foi assim, bem enriquecedor para o nosso município. Valeu, Renato, muito bom. Vila Nova dos Martírios. Próximo município. Tem gente que não falou ainda, tem muita gente que não falou. Eu sou do Fortaleza, eu estou só ouvindo aqui, participando, que eu estou aqui. Muito Estou bem. ouvindo. Muito bom a sua explicação. Muito bom. Tá bom, Norberto, muito obrigado. Professora Aldenice quer falar. Barra do Corda. Boa noite a todos. Aqui é a professora Aldenise, de Barra do Corda. Tá dando para me ouvir bem? Sim, professora. Meu celular simplesmente travou aqui, quase que eu não consigo. Então, é uma alegria muito grande Barra do Corda estar participando deste projeto. Ele vem realmente engrandecer o trabalho pedagógico da CEMED no município, tendo em vista que ele vai auxiliar, né, nessa proposta de trabalho, onde nós iremos lidar com as emoções. Né? E diante desse cenário que nós vivenciamos ao longo desses 2 anos, nós contemplamos muitas dificuldades enfrentadas, muitas ainda não superadas, e sequelas do período que estamos atravessando, né? E tendo em vista que ninguém sabe o dia exato que tudo isso irá acabar, o Volta ao Novo vem justamente auxiliar o trabalho pedagógico nas redes municipais de ensino diante desse cenário, tentando resgatar o eu pessoal e profissional de cada cidadão que presta serviço para a sociedade. Porque nós observamos que toda a sociedade no seu município, ela tem um abalo, ela tem uma dificuldade. E trabalhando essas competências da forma como nós pretendemos nesse direcionamento executar, acreditamos que isso irá refletir na sociedade como um todo, porque vai ser realmente uma situação em cadeia, né? Trabalhando bem com o gestor, com o coordenador, e ele sendo um bom multiplicador, isso vai alcançar vidas ao longo, e a sociedade vai começar a olhar para o cenário com outro olhar. Né? Porque diante da circunstância, como nós não temos precisão para dizer vai acabar hoje, vai acabar amanhã, nós não podemos desistir de viver e viver com qualidade. E Volta ao Novo vem justamente nos despertar para esse novo eu diante das circunstâncias, uma nova versão de nós profissionais diante das situações advindas ainda, não é? Porque nós estamos atravessando. E vai ser de grande valia para todos os municípios que aderiram desenvolver essas atividades. E como já somos conhecedores, é algo que nós vamos semear, mas a colheita não vem de imediato. Alguns responderão de imediato, outros levarão um tempo para se redescobrir. E nós devemos trabalhar com afinco, com amor, com determinação, para que tudo ocorra bem e possamos verdadeiramente contribuir nesse processo de travessia da pandemia. É uma missão que nós abraçamos e esperamos executá-la com bom êxito.
E o programa está de parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, professor Daí. Tem um excelente referencial de trabalho, né? Eu gostaria de parabenizá-lo, é uma alegria muito grande poder estar trabalhando em conjunto com você, uma pessoa determinada a fazer o seu melhor por amor à educação, né? Que nós venhamos, com esse amor, nos dedicar para fazer o melhor dentro do que podemos fazer. Então, agradeço a oportunidade e desejo sucesso a todos os municípios que abraçaram Volta ao Novo. Que possamos colher grandes frutos e uma mudança tremenda em nossas vidas a partir dos trabalhos que iremos realizar. Muito obrigada. Amém, professora Aldenise, muito bom, né, as suas considerações. Barra do Corda, que é minha cidade também, eu tenho várias cidades, e claro que vai ser um grande trabalho aí, né, com os nossos multiplicadores também, já vi a professora Ana Patrícia, o professor Pedro, eu não lembro quem é o outro, não sei se é o professor É o Assis, mas a gente professor está disposto. Ramuel, professor Ramuel, Ramuel, pronto, isso, ele isso, está Pedro e na Ana Patrícia. faculdade hoje, por Tá isso não bom, está então presente. a gente está à disposição sempre, professora. Mais Isso. alguém, pessoal? Muito obrigado, Denise. A Denise já tem um legado na educação de Barra do Corda também, é claro que vai contribuir muito com essa formação. Próximo, podemos ir para os encaminhamentos finais. Estão satisfeitos com a nossa roda de conversa, tudo certo? Pessoal, então é assim, nós vamos partir os colegas dos municípios que estão sob a minha responsabilidade. Claro, a gente vai fazer todo esse atendimento personalizado, né? Como sempre, de vocês, nos grupos. Nós temos o grupo geral de articuladores do Maranhão, e nós temos os grupos específicos de cada multiplicador estadual. E vocês farão o cascateamento dessas informações para os multiplicadores municipais, né? Nós não temos um grupo, uma relação direta com os multiplicadores de cada município. Então, essa relação é com vocês. O time, é claro que nós temos um time, nós consideramos os multiplicadores municipais do nosso time também, do time, né, de cada multiplicador estadual, mas vocês fazem esse cascateamento e essas informações chegarem até os nossos multiplicadores municipais. Então, essa apresentação ficará disponível para vocês. A gente fica à disposição, né, assim que possível atender o município. Pode ser que algum município não tenha assistido a essa formação, essa reunião. Amanhã a professora Aracélia fará com o grupo de multiplicadores e articuladores dela, né, que estão sob a responsabilidade dela. Depois a professora Joana vai fazer e a gente vai conversando, né? A próxima atividade nossa agendada é a nossa live dia 9, né? No período da tarde, acredito que às 15 horas, mas a gente vai encaminhar o card para vocês. E daí vocês vão convidar todos os multiplicadores, todos os professores da rede, todos os coordenadores, todos os gestores escolares para assistir essa live. Nós vamos ter a formadora do Instituto Ayrton Senna, a professora Edna Borges, ela estará conosco. Então, assim, vai ser um momento muito interessante que a gente vai abrir toda essa visão com relação ao módulo, com relação à macrocompetência e abertura ao novo, né? Então, a gente já é uma próxima ação agendada, mas assim que possível. E assim que for necessário, a gente precisa conversar, a gente vai fazer esses momentos de roda de conversa com vocês. Nós vamos alinhar o planejamento, que nós solicitamos que esse planejamento, versão preliminar, fosse até sexta-feira passada, alguns municípios não conseguiram encaminhar. Nós vamos analisar esse planejamento, nós vamos retornar esse planejamento para vocês e vocês vão ajustando, né? Não se preocupe com relação a, a terminar o plano, né? Deixar todo o plano pronto, porque a gente vai ajustando esse planejamento. Na verdade, a gente só precisa ver as ideias, porque vendo as ideias de cada município, a gente consegue compartilhar com os outros municípios, né? Nesses momentos de interação, nesses momentos de roda de conversa. Por isso que a gente quer ver as ideias preliminares de cada município com relação a esse plano de ação, justamente para a gente poder orientar melhor,
né, para a gente poder se basear melhor com relação à execução dessas atividades. Alguém estava com a mão levantada aqui, deixa eu ver quem foi, Claudeni, parece. Vamos lá? Alguém? Claudeci Veloso. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo que foi falado tem de grande serventia, porque só vai ser adaptado àquilo que a gente já faz, né? E o que você mencionou aí, a gente já estava exercendo e continua exercendo. Estamos já chegando ao final do ano letivo, e aqui para São Pedro, a gente já está nas áreas trabalhando com presencial, 100% presencial na escola. Inclusive, nesse momento, eu estou no trabalho, e não é fácil, mas trocando essas ideias, essas experiências, só tende a esclarecer cada pensamento, cada trabalho, cada ação que a gente vai desenvolver. E eu vi numa palavra de uma colega aí, não me recordo o nome, em relação às atividades mencionadas, acho que foi você até como comentou na questão do psicólogo, dentro de alguns projetos e palestras dentro da escola, a gente sempre está convidando alguém para estar vindo prestar tipo, entre 10 a 30 minutos, 20 minutos, para estar falando sobre tal assunto. E 2 dos projetos desenvolvidos aqui, a gente convidou o psicólogo local, ele veio, teve grande serventia, foi um grande aproveitamento. Alguns alunos que tinham medo de enfrentar uma sala com psicólogo, hoje não. Depois o psicólogo me ligou e eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Quando eu chego lá, foi parabenizar pessoalmente por ter avisado a comunidade, os alunos em si, e hoje eles estão frequentando, e aos poucos a gente está mudando a cara desse mundo do analfabetismo em relação à educação. Nós, assim, fazemos o possível e o impossível para desenvolver um bom trabalho, e essa ação veio a nos ajudar bastante. Tá? Então, só mesmo muito mesmo obrigado. E se a qualquer momento eu sair, porque eu vou ter que sair do encontro, porque eu tenho uma reunião com os professores a partir das 9h15, que é uma reunião com os professores que nós vamos trabalhar aqui agora nessa reunião, o fechamento do ano letivo. A gente precisa sentar para planejar como a gente vai fechar alguns detalhes. Opa, valeu, Claudeci. Muito obrigado, meu irmão. Estamos sempre à disposição. Mais alguém? Professora Vilma, professora Joana, que está aqui, professora Aracélia. Se quiser falar, fique muito à vontade. Quem mais eu vi aqui? Sibeli. Boa noite a todos. Algumas carinhas, né? A gente já teve a oportunidade de vê-los em São Luís, outros não, mas sejam todos bem-vindos ao programa. E eu gostei muito, viu, dos encaminhamentos que os municípios já estão fazendo. Na realidade, como disse o professor Claudeci, estão dando continuidade às ações que já vinham fazendo, né? E agora com ênfase no Volta ao Novo, nas competências socioemocionais. E é isso, gente. Estamos aqui para melhorar cada dia mais o nosso trabalho, e essa dedicação é que vai fazer com que a gente tenha bons resultados para um ano que será um desafio, né? Após praticamente 2 anos de aulas remotas. Então, nós teremos um grande desafio em 2022. Mas somos capazes e faremos o nosso melhor, com certeza. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado, professora Aracélia. Professora Joana está aí, professora Vilma quer falar. Juliane está aqui também conosco. Boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite, professor Daí, toda a equipe, né? Os seus multiplicadores. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e essa nossa nova jornada, esse novo trabalho que nós estamos fazendo, com certeza vai dar certo, porque realmente o nosso foco é exatamente trabalhar a questão dessas competências na escola,
e que chegue exatamente com todo o processo, toda a equipe. Queria parabenizar a pessoa que também no seu planejamento era que a gente não pode esquecer, são os vigias, essas pessoas realmente precisam estar dentro desse contexto. E aí a gente vai caminhando. Muito obrigada, professora Daí, pela Muito obrigado nosso pela trabalho aí. participação. E com a Aqui é um nossa time. equipe vai acontecer na sexta-feira, Pronto. com os nossos multiplicadores. Eu estou só concluindo aqui, porque tem um monte de número que eu não estou achando, mas a gente está colocando, vamos ver se o maior número possível de articuladores estejam no nosso momento. Combinado, professora. Aí, como eu fiz primeiro, a professora Araceli vai receber os meus que não estiveram hoje, a professora Joana vai receber os meus que não estiveram nem hoje, nem amanhã com a professora Aracélia. Bom, então a gente vai fazendo esse compartilhamento de informações e de formação. Bom, mais alguém, pessoal? Já são 21h16. Eu acredito que nossa roda de conversa foi muito proveitosa, né? Eu estou muito satisfeito com as ideias que vocês trouxeram, enriqueceu as nossas ideias, o nosso planejamento, a nossa análise do planejamento que vocês vão nos encaminhar, e a gente caminha para esse trabalho de planejar essas ações, né, que vocês já estão fazendo aí no município, nos dê retorno sobre esse planejamento, a gente vai conversando sobre esse planejamento todo. Dia 9 nós teremos a live, mas antes do dia 9 a gente precisa ver esse planejamento que vocês estão fazendo aí, para a gente, né, fazer, se possível, uma nova roda de conversa, se vocês tiverem disponibilidade, a gente faz uma roda de conversa específica, fazendo uma análise, trazendo uma análise e destacando alguns pontos dos planejamentos dos municípios, que podem servir para outros como ideia, e a gente vai fazendo esse trabalho. Depois da nossa live do dia 9 de dezembro, nós teremos um workshop, e esse workshop será planejado, porque nesse workshop nós vamos já falar sobre todo o material que a gente precisa para desenvolver a formação nos municípios. Daí, em fevereiro, ou em março, ou em janeiro, não sei, de acordo com o tempo de vocês aí, com a necessidade de vocês já podem iniciar essa formação, já podem iniciar esse trabalho. Claro, se for possível iniciar agora, se for possível iniciar ainda em dezembro, também não tem nenhum problema. A gente só precisa estar ciente para a gente poder acompanhar, mesmo à distância, poder acompanhar esse trabalho, poder ajudar vocês, contribuir com vocês. Na verdade, nós estamos aqui para fazer esses encaminhamentos, né? Compartilhar com vocês, na verdade, algumas experiências que a gente já traz de formação, de continuada de professores, de formação de professores, né? Mas a gente, assim, está no mesmo patamar de vocês com relação a essa formação, as ideias da formação, porque é novo para nós também, né? Assim como é novo para vocês, a gente vai construindo junto. A importância é construir junto, é ter sucesso. O sucesso dos municípios será o nosso sucesso, será o sucesso do Estado, será o sucesso da Undime nessa formação do programa Volta ao Novo. Tá bom? Então, eu estou satisfeito, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Os que não estiveram, a live vai ficar gravada, né? Talvez, se quiserem participar também, se for permitido, né, nas reuniões da professora Araceli e da professora Joana, também a gente pode fazer essa articulação para vocês participarem, e outros atendimentos mais específicos a gente pode fazer personalizado com os municípios, né, se for possível, se vocês tiverem disponibilidade, a gente pode fazer, principalmente nesse período no noturno, na sexta-feira, por exemplo, que talvez às vezes eu consiga uma agenda na sexta-feira, e a gente vai caminhando, vai discutindo e vai alinhando todo esse nosso planejamento, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu só vou projetar um vídeo aqui para a gente encerrar nossa reunião, nossa roda de conversa, que foi muito exitosa. Bom, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem na paz, bom restante de semana para todos nós e que Deus nos abençoe. Já apareceu aí.
Amém, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, né? Que Deus nos ilumine, nos proteja.